E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, no nosso encontro de número 18, vamos continuar falando a respeito da NR9, o PPRA. Para a gente não se alongar mais do que a gente já vai se alongar, vamos retornar ao último item que a gente abordou no nosso último encontro. É o item que fala que a elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas por qualquer pessoa que, a critério do empregador, seja capaz de desenvolver o disposto nesta NR. Gente, eu infelizmente, né, tenho visto muitos PPRAs elaborados, às vezes pelo próprio empregador, né, que o elaborador acredita que o PPRA é um documento, e não é. Gente, o PPRA é um programa, é uma postura da empresa frente aos riscos ambientais que existem nos ambientes de trabalho dessa empresa. Não é um documento. O documento a gente joga no Google, o que não é novidade para ninguém. A gente joga no Google modelo de PPRA. Vão aparecer centenas, né? Ctrl+C, Ctrl+V não resolve. Porque enganar a fiscalização passou da época desse tipo de mentalidade, né? O objetivo é manter uma postura perante esses riscos justamente para evitar que esses riscos afetem a saúde dos trabalhadores que naquele ambiente de trabalho exercem suas atividades. E mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre a manutenção desses dados, o levantamento de dados, manutenção, correção e que seja feita uma série histórica dessas avaliações dentro da empresa, para que futuramente, se necessário for, a empresa também possa se defender judicialmente, se for o caso, de uma alegação de que ela não cuidava da saúde dos trabalhadores. Através dessa mensuração, através da implementação do PPRA, que a empresa tem arcabouço probatório, digamos assim, para questionar uma possível demanda judicial. Mas isso aí a gente vai falar em seguida. Então vamos adiante. Né? Na verdade, ir adiante é retornar para o item 931, que é o item que fala que o PPRA deverá incluir as seguintes etapas: antecipação e reconhecimento dos riscos, ou seja, vamos antecipar esses riscos através de qual processo? Através do seu reconhecimento. Né? Vamos saber quais riscos estão presentes riscos ambientais estão presentes naquele ambiente. Né? Estabelecer prioridades e metas de avaliação e controle, avaliar esses riscos e a exposição dos trabalhadores, implantar medidas de controle e avaliar a sua eficácia, ou seja, se essas medidas de controle estão ou não atingindo o seu objetivo, monitorar a exposição aos riscos e registrar e divulgar os dados obtidos. Né? A norma vai explicando cada uma dessas etapas como ela faz no item 932, a parte da antecipação dos riscos. Né? Deverá envolver a análise de projeto de novas instalações, métodos ou processos de trabalho ou de modificação dos já existentes, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação. Né? Acredito que não tenha maiores dúvidas na fase da antecipação. Né? Caso a empresa, o ambiente de trabalho vá passar por algum tipo de ampliação, reforma, modificação, enfim, deverá ser feita uma análise anteriormente a essa modificação, né, para verificar os possíveis riscos existentes a partir do momento que essa modificação foi feita. Por exemplo, um maquinário vai ser colocado, vai ser modificado, enfim, qual o ruído que essa máquina vai gerar. Esse aí é um exemplo para que seja abordado na fase de antecipação no PPRA. Né? Reconhecimento dos riscos ambientais, identificação, localização das fontes geradoras, trajetórias e meios de propagação. No exemplo que eu dei do ruído, né, a fonte geradora vai ser a máquina. Essa máquina nova vai aumentar o nível do ruído, vai diminuir, vai gerar menos ruído do que a máquina que foi substituída. Né? Tudo isso é no reconhecimento dos riscos. Né? Caracterização das atividades e do tipo de exposição, uma parte aí que eu pulei, a função e quantidade de trabalhadores expostos,
né? A coleta de dados, levantamento de possíveis danos à saúde dos trabalhadores quando expostos aos riscos identificados e a descrição das medidas de controle já existentes, se já existir alguma medida de controle. Né? Por exemplo, essa máquina que vai gerar um ruído. Né? O pessoal da administração está exposto? É só o pessoal da linha produtiva? Né? Ah, mas essa máquina já vem enclausurada que diminui em tantos por cento o nível de ruído. Isso é eficaz? Não é. Além disso, a empresa já tem uma outra medida de controle. Por exemplo, foi criado um ambiente isolado acusticamente para colocar essa máquina dentro dele. Tudo isso é na fase do reconhecimento dos riscos. Né? Avaliação quantitativa. Comprovar o controle da exposição ou inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Ou seja, é quantificar essa exposição. Né? Através dela, a empresa vai comprovar que a exposição ao risco está sendo controlada ou aquele risco que foi reconhecido na fase de antecipação, né? Ele não existe. Por exemplo, essa máquina chegou e não gera ruído algum. Então, aquilo que foi previsto, né, através da avaliação quantitativa, foi mensurado que o ruído é infinitamente menor do que aquele que havia sido proposto, entre aspas, aquele que havia sido levantado na base do reconhecimento. Vai entrar aí na parte da avaliação quantitativa. Né? Deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais. Ou seja, objetivo número 1, eliminar. Não deu para eliminar o ruído, nesse nosso exemplo. Vamos minimizar esse ruído. Não deu para minimizar o ruído, vamos controlá-lo. Ok? Medidas de proteção coletiva devem seguir a seguinte hierarquia. Primeiro, eliminar ou reduzir a utilização ou a formação desses agentes prejudiciais à saúde. Um outro exemplo, uma metalúrgica que trabalha com solda. Né? Vamos eliminar a solda do processo de trabalho ou reduzir a utilização da soldagem no processo produtivo. Não teve jeito. Então vamos prevenir a liberação ou a disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. Vamos colocar um exaustor no ambiente onde é feita essa solda. Né? E a última medida de proteção coletiva, reduzir a concentração desse agente no ambiente de trabalho. Ou seja, um fumo metálico, ele é feito a solda com determinado tipo de metal, a concentração é muito forte. Tem como trocar esse composto químico, esse metal, trocar a composição desse material para que a concentração do ambiente de trabalho seja menor? Então, nessa ordem hierárquica, ok? Eliminar ou reduzir a utilização, né? Não foi possível diminuir a disseminação desse agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho, também não foi possível reduzir a concentração desse agente. Né? Agora, quando ficar comprovada a inviabilidade técnica da adoção das medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes, ou encontrarem-se em fase de implantação ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo-se à seguinte hierarquia. Primeiro, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Por último, utilização de equipamento de proteção individual. Gente, a utilização do EPI é o último item na escala de hierarquia para que sejam adotadas medidas de controle à exposição desses riscos ambientais. Eu estou cansado de ver o documento básico do PPRA propondo como medida de controle a utilização do EPI. Gente, primeira coisa, atacar o coletivo naquela ordem de prioridades. Não foi possível, por exemplo, vai ser feita a instalação de um determinado tipo de máquina na linha produtiva, mas essa linha produtiva não pode parar. Né? Então, é inviável você parar uma linha produtiva por causa disso, daquilo.
N fatores, né? Então, vamos lá, caráter administrativo, vamos dar férias coletivas para o pessoal, vai ser feita uma reforma, vai ter muita poeira, muita sujeira, vai ser refeita uma reforma geral na planta, e escavadeira, barulho, britadeira, enfim, né? Vamos dar férias coletivas para o pessoal, é um exemplo, medida de caráter administrativo, né? Não foi possível nada, é inviável a adoção de medida coletiva, não foi possível adotar nenhuma medida de caráter administrativo, EPI. É o último item da lista. Gente, é importante que isso fique claro, tá? Vocês que estão nos assistindo, que são técnicos de segurança ou que estão estudando para um dia atuarem na área de segurança do trabalho, gente, a utilização de EPI é o último item da escala de prioridades dentro de um programa, dentro da postura da empresa no combate à exposição a esses agentes prejudiciais à saúde. Ficou claro, né, pessoal? Vamos em frente. Né? O nível de ação é o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas, né? de forma a minimizar a probabilidade, a chance de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. Na norma isso está tudo tá mais claro, o nosso objetivo é só dar uma geral mesmo a respeito da norma no nosso site, no nosso blog, melhor dizendo, sabinoSST.blogspot.com. Como sempre, vocês têm acesso à integralidade da norma, totalidade da norma, melhor dizendo. Né? O 9362 define as situações que devem ser objeto de controle sistemático, agente químico e ruído. Ok? Isso tem que ter um controle sistematizado, tá? Para verificar se isso está elevando, se está reduzindo, se está causando algum problema mais grave à saúde dos trabalhadores. Né? O 937 e o 938, eles definem a necessidade de se fazer um monitoramento constante da exposição dos trabalhadores aos riscos presentes nos ambientes de trabalho e de se fazer um registro desses dados para que se construa um histórico, que deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos e que deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados, aos seus representantes, sindicatos, CIPeiros, exemplos de representantes de trabalhadores, e para as autoridades competentes. Gente, é muito importante a empresa ter uma série histórica desse monitoramento para que, como eu falei no início, a empresa um dia possa, inclusive, se defender judicialmente de alguma alegação de que o ambiente de trabalho é prejudicial à saúde. Através do monitoramento constante, a empresa consegue comprovar que realmente prejudica ou que a empresa vem adotando e que essa exposição vem reduzindo ao longo do tempo. Responsabilidades do empregador: estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, né, e dos trabalhadores. Colaborar e participar na implementação e execução do programa, seguir as orientações recebidas e informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que possam implicar risco à saúde dos trabalhadores. É muito importante o trabalhador ter essa liberdade, tá, gente? Os trabalhadores terão direito de apresentar propostas a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais, e os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos. Ou seja, gente, informação. Tá? A informação tem que ser clara, tem que ser livre, você tem que falar para o trabalhador naquele ambiente de trabalho ao tipo de risco que ele está exposto, ao tipo de situação de agravo à saúde, melhor dizendo, que pode acontecer se ele não adotar essa postura dentro do ambiente de trabalho. Tá? O conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PPRA. Gente, é muito importante a percepção do trabalhador. Nada melhor do que a pessoa que está ali no dia a dia para auxiliar quem está elaborando e desenvolvendo o programa. Né? O empregador deverá garantir que na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades. Gente, ficamos por aqui, né? Como sempre, à disposição em todas as ferramentas.
Um obrigado a todos, até a próxima, um grande abraço e tchau.